O Enokoji terminou com a Kei e tá sendo uma choradeira dos fãs, mas eu tô rindo muito. Tô rindo muito porque eu sempre achei a Kei muito sem sal. Desculpa se te ofendi dizendo que a sua namoradinha de anime é sem sal, igual comida de hospital, mas vou te explicar o porquê a Kei nunca teve uma chance de dar certo com o Kiyotaka. E um dos motivos por que o Enokoji terminou com a Kei foi por conta do Sudo. E isso é algo que ninguém está falando. Calma, que eu vou te explicar. A propósito, prazer, meu nome é Mingo. E uma coisa que não podemos negar é o amadurecimento da Kei como personagem. A Kei tem crescido muito, a ponto de entender os motivos por trás do término. E até mesmo entender e prever algumas ações do Enokoji na obra. E isso só mostra que quando o Enokoji mudar de turma e se virar contra a turma da Horikita no terceiro ano, a percepção afiada e o entendimento profundo da Kei sobre o Kiyotaka vão ser sim pedras no sapato do Enokoji. Como a própria Kei fala no volume 12.5 do segundo ano, eu posso até não entender as suas emoções, mas eu consigo lê-las melhor do que qualquer outra pessoa. Não tem ninguém atualmente que entende melhor o Kiyotaka do que a própria Kei. E apesar do término da light novel ter sido triste, até eu que não sou muito fã do relacionamento dos dois, fiquei tocado com a cena e como ela foi escrita. E durante o término, temos a perspectiva de ambos, do Enokoji torcendo pra sentir algo durante o término e da Kei a perspectiva dela realizando que o Enokoji nunca a amou de verdade. É interessante que pelo fato da Kei entender o Enokoji, ela sabe que ele não vai querer ver ela chorando. Então ela meio que espera até o Enokoji estar fora de vista pra desabar e começar a chorar, mas depois continua seguindo em frente, mostrando seu crescimento, que ela quer ser alguém além de um parasita. E uma coisa que eu sempre falo em Classroom of the Elite é que o Enokoji, ele não é um narrador confiável. Ele esconde várias coisas dos leitores. Nesse momento, durante o término, por algum motivo, não é mostrado o que o Enokoji está pensando ou sentindo, como se quisesse esconder do leitor. Será que o Enokoji sentiu algo nesse momento? E eu cantei essa bola do término há muitos anos atrás. Na verdade, é um ano atrás. Durante o primeiro vídeo postado nesse canal, eu falei que o Enokoji ia terminar com a Kei e mudar de classe. E nesse vídeo eu vi muita gente aparecendo, me criticando, falando que eu tava doido, que o Enokoji nunca vai terminar com a Kei, que ele nunca vai mudar de classe, etc. E pra quem criticou, chupa que tudo que eu falei aconteceu. Aqui é o mago das teorias. E voltando a falar sobre o término, o Enokoji sempre soube que o relacionamento entre os dois tinha prazo de validade. No volume 11.5 do primeiro ano, após começar o namoro com a Kei, o Kiyotaka tem aquela famosa frase dele, de que a Kei é apenas um livro para o ensinar sobre o amor, para talvez lhe ensinar sobre o que é amar e se preocupar genuinamente com alguém. Porém, no fundo, o Kiyotaka sabe que isso talvez não vai acontecer. Ele ainda está preso no quarto branco. Ele não conseguiu se livrar daquele lugar ainda. E aqui que entra na história o Sudo. A partir do momento que o Sudo se apaixonou pela Horikita, no volume 5 da light novel do primeiro ano, o Enokoji começou a notar as mudanças no Sudo. Na verdade, todos da classe D perceberam isso. O Sudo, para ser alguém que chame a atenção da Horikita, ele começou a se comportar melhor. Ele começou a focar mais nos estudos, a ponto de que agora, no final do segundo ano escolar, o Sudo está no top 10 alunos com a nota mais alta da turma. E isso, combinado com as suas habilidades físicas, o tornou um monstro, calando a boca de todo mundo que um dia criticou. E vendo cada vez mais de perto essa mudança no Sudo, de como o amor pode mudar uma pessoa, e o Enokoji, se inspirando pela mudança no Sudo, começou a se questionar se ele não sentisse amor, ele também não mudaria de alguma forma. E foi aí que ele teve a ideia de utilizar a Kei como um livro que o ensinasse sobre o amor, um manual sobre o amor. E a cada nova experiência que ele fazia junto da Kei, o Kiyotaka se perguntava se ele iria ou não sentir algo pela Kei. Desde pedindo ela em namoro, confessando em frente à classe toda que estão namorando, andando de mãos juntas, se beijando, fazendo até mesmo o famoso tango do diabo, se é que você me entende. E tudo isso deixando o Enokoji um pouco decepcionado, porque no final das contas, quem está cada vez mais apaixonado é a Kei, e ele não está sentindo nada desse tal de amor. De modo que o Kiyotaka acaba aprendendo sobre como se relacionar com uma mulher, como é namorar, mas ele não consegue aprender como é o amor com a Kei. E aí eu reforço, será que teve algum motivo do autor não ter mostrado os pensamentos do Kiyotaka durante o término? Geralmente quando o autor de Classroom faz isso é porque ele tá omitindo algo de propósito. Mas enfim, o Kiyotaka não conseguiu sentir a paixão igual o Sudo sente pela Horikita, que o fez mudar da água pro vinho. Não só o Sudo, mas a Sakura também, por exemplo, ao se apaixonar pelo Kiyotaka, ela começou a mudar, se tornando mais sociável, tentando sair da sua zona de conforto para crescer e ficar do lado do Kiyotaka. Inclusive o Kiyotaka, vendo essa paixão dela, usou isso para fazer ela
ser expulsa da escola, a nominando no teste dos votos para ser a pessoa expulsa da sala, porque o Enokoji sabia que a Sakura não iria jamais, por conta do seu amor cego, questionar ele, mostrando que mesmo que o Enokoji ainda não seja capaz de sentir o amor, ele aprendeu como usar o amor para manipular os outros. E talvez se a Sakura não tivesse esse sentimento, ela teria questionado o Enokoji na frente de todo mundo e falado que preferia que a sala perdesse 300 pontos do que perdesse ela. Se ela usasse essa lógica, ela poderia argumentar que ela vale mais do que 300 pontos para a classe. Porém, essa é a questão do amor em Classroom of the Elite. Quando a obra aborda o tema do amor, ela sempre aborda dizendo que o amor faz a mente ficar dormente, mudando as pessoas, seja para o bem ou para o mal, né? E a Sakura não foi a primeira que foi prejudicada por esse sentimento. Tivemos também o Yamauchi, que todo emocionado quis trair a classe por conta da possibilidade de namorar com a Sakayanagi. Tivemos também agora, no volume 12 do segundo ano, a Maizone também se apaixonando por um menino da classe A e seguindo o mesmo exemplo do Yamauchi, indo de base sendo expulsa da classe. Temos também a Ichinose. A Ichinose que se quebrou completamente por conta do seu amor pelo Enokoji. Pessoas se quebrando e traindo seus amigos por apenas um sentimento chamado amor. A obra mostra que deixar ser controlado por esse sentimento ardente que é a paixão pode ser terrível, ou então se você souber como controlar, pode ser positivo. Então, você aí jovem emocionado e já quer namorar uma menina só porque ela foi a única que te deu um pouco de atenção e biscoito, você vai se ferrar. Saiba controlar seus sentimentos. E justamente vendo tudo isso, o Sudo crescendo positivamente por conta do amor e outros rodando negativamente por conta também do amor, o Enokoji queria entender e experimentar esse sentimento que faz as pessoas largarem a lógica. E eu acredito que a Ichinose é um dos seus experimentos sobre o amor. O Enokoji intencionalmente deixou a Ichinose se aproximar dele, deixou ela criar uma dependência aos poucos. Tudo isso para que no tempo certo a quebrasse, para ver se entre os dois caminhos ela escolheria o amor ou a lógica. Além do mais, o plano inicial do Enokoji, ele queria fortalecer a turma do Ryuen e a turma da Horikita. E após quebrar a Ichinose, ele iria para a turma dela. E eu tenho certeza que esse era o seu plano inicial. Porém, como imprevistos na vida acontecem, com a expulsão da Sakayanagi, ela escolheu sair por conta própria, porque observando que o Enokoji não daria mais nenhuma atenção para ela, e ela não queria repetir os mesmos erros que o Nagumo cometeu do irmão da Horikita, não dando a mínima atenção para ele correndo atrás do irmão da Horikita, a Sakayanagi preferiu sair da escola do que ser alguém que não recebe a atenção que ela queria desde o início. Se ele não fosse dar essa atenção para ela, ela preferiu sair. E agora, sem líder na antiga classe A turma da Sakayanagi, o Enokoji vai se mudar para essa turma e se tornar a nova liderança. E após ler o volume 12.5, dá pra ver qual caminho a Ichinose escolheu. Mesmo após ter sido destruída e humilhada no exame final do volume 12 do segundo ano, o Enokoji contando que foi ele quem revelou o passado da Ichinose para a escola toda, mostrando que ele no final das contas é o vilão, a Ichinose ainda acredita que o Enokoji fez tudo isso para o seu bem e não consegue odiar o Kiyotaka. Porém, vendo a Ichinose por um momento retomando o controle da sua vida, das suas escolhas, tramando uma armadilha contra o Enokoji, fazendo ele ser prejudicado pelas regras da escola, de não passar do horário fora do dormitório, ainda mais no quarto de uma garota, eu vou te dizer que isso foi surpreendente, viu? Inclusive, essa cena que o Enokoji e a Ichinose fazem o famoso tango do demônio, o famoso amor, eu não acho que a Ichinose estava planejando ir tão longe com seu plano, tanto que foi o Enokoji quem começou a tirar a roupa dela. Mas como a Light Novel já deixou bem claro desde o primeiro volume, o Enokoji, apesar de não ter sentimentos, ele às vezes é um macaco tarado. Mas eu não posso culpá-lo, né? Mesmo ele não tendo sentimentos, o Enokoji ainda é um adolescente com instinto de reprodução no DNA. E o mais importante que pouca gente tá falando, além de terem desvendado o corpo um do outro, o Enokoji acabou formando um contrato com a Ichinose, que vai ser revelado mais adiante na obra. Mas pelo jeito, é algum contrato gigantesco que a gente nunca viu antes na obra. E provavelmente o Enokoji planeja administrar a turma da Sakayanagi, que ele vai se mudar pra ela, e ao mesmo tempo ele planeja administrar a turma da Ichinose. As duas serão uma turma unificadas, algo envolvendo distribuir entre as duas turmas os pontos igualmente, como se fossem uma turma só, uma grande classe unificada. Eu acredito que esse é o plano inicial do Enokoji que ele fez no contrato com a Ichinose, tornando ainda mais difícil o obstáculo que a Horikita e o Ryuen vão enfrentar no terceiro ano contra o Enokoji. Claro que isso eu tô especulando pro futuro, mas geralmente minhas especulações acabam acertando, viu? Na vez de focarem nessa grande aliança entre o Kiyotaka e a Ichinose, as pessoas que estão fazendo review do volume 12.5 estão só focando no fato de que os dois passaram a noite juntas, sendo que tem um propósito maior por trás disso, que é justamente esse contrato. Mas sendo bem sincero, e sendo também um pouco ácido que eu gosto de criticar e dar minha opinião, a maioria do pessoal que faz vídeo no Brasil de Classroom of the Elite só lê um review no Reddit e nem se dá ao trabalho de ler a própria Light Novel,
só lê um resumo qualquer no Reddit, ou então de um vídeo e copiam o mesmo roteiro e vão lá e gravam falando como é que foi o volume, sabe? Então por isso que pouca gente tá comentando coisas como a mudança do Sudo por conta do amor inspirou a Onokoji a querer também descobrir o que é esse amor e ao mesmo tempo o que foi esse contrato gigantesco que o Onokoji fez com a Ichinose. Pode reparar, pouco nenhuma pessoa tá comentando isso no Brasil porque na verdade as pessoas não leem light novel, a grande maioria dos canais apenas leem um resumo na internet e vão lá e gravam um vídeo. E ainda sobre o Onokoji e a Ichinose no final das contas ela acabou surpreendendo a Onokoji, porque após a Ichinose perder para o Onokoji no final do volume 12 do segundo ano, ele esperava vê-la quebrada e chorando após essa perda, mas não, a Ichinose acabou ficando mais forte do que nunca, usando qualquer jogo sujo necessário para encurralar o Onokoji, fazendo Kiyotaka ter de mudar os seus planos no momento, fazendo com que o Onokoji comentasse que se a Ichinose tivesse uma inteligência emocional mais forte, tivesse uma fortitude emocional maior, ela superaria facilmente a Horikita e o Ryuen. E agora, com a Kei fora de cena, quem será o par final do Onokoji? A Sakayanagi também saiu da escola, inclusive outra decisão corajosa do autor, tirar da história uma das 3 garotas mais populares para o público, e no terceiro ano, com a Onokoji fora da classe da Horikita, veremos ele pela primeira vez sendo mais ativo, tomando decisões mais diretas e sem medo de acabar com a sua paz. Mas para responder a pergunta de forma curta, quem que vai terminar a obra com a Onokoji? Eu, Mingo, acredito que a Horikita quem provavelmente será a garota no final da obra. E eu acredito nisso pelo simples fato de que o autor da light novel, Kinugasa, ele tem cada vez mais demonstrado gostar da Horikita ao escrever a história. E vendo a Horikita após o exame final do segundo ano, começando a entender o Kiyotaka como alguém especial para ela, começando a identificar o Kiyotaka como alguém que sempre esteve lá para ela, e justamente aquele momento dela buscando conforto nele após a sua derrota na Ichinose, e esperando que ele conserte todas as coisas, que ele conserte a derrota dela, pra mim a Horikita quem vai ser a garota final que a Onokoji vai namorar. E eu ainda espero ver como ela vai reagir quando o seu pilar de suporte, que é o Onokoji, sumir e não estiver mais do seu lado durante o terceiro ano. E não é exagero dizer que, seguindo a forma com que o Kinugasa escreve a história, a Horikita será a pessoa quem vai mudar o Onokoji no final. Olhando no passado da light novel, as peças estão se encaixando e esse papel para Horikita está sendo preparado há muito tempo. E na minha teoria final, além do Onokoji terminar a obra com a Horikita quem vai ser a pessoa que vai mudar o Onokoji, eu acredito que o Onokoji vai perder no final. Ele vai finalmente encontrar a derrota. Também tem uma outra teoria de que o Onokoji, ele tá querendo unificar todas as classes. Ele vai unificar todas as classes para justamente desenvolver cada líder para ele enfrentar o chefão final que vai ser o seu pai. O que também é uma teoria bem provável que talvez possa acontecer, viu? Ou talvez possa acontecer as duas. O Onokoji vai perder e vai usar essa derrota para enfrentar o vilão final que vai ser o seu pai. Mas enfim, eu sou o Mingo e como eu sempre digo nos vídeos, eu espero que você tenha uma vida feliz. De verdade, que você seja muito feliz. Comenta aí o que você acha das teorias e qual que é a sua teoria, o que você pensa que vai acontecer no final. Valeu, falou!